E agora começa o meu, o seu e o nosso Entre Prosas e Divagações. E aqui quem vos fala, aquele que acredita que Vingadores Ultimato é a maior obra cinematográfica da história da humanidade, Thiago de Souza. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aqui, fazendo parte dessa bancada, aquele que tem saudade do tempo das pornochanchadas, Matheus Teodoro. E aí galera, gravando hoje pela primeira vez não, né? Mas gravando hoje remotamente de um jeito completamente diferente. Eu estou em cima da minha laje, com meu celular na mão, andando pra lá e pra cá, que nem uma pessoa perdida na vida, mas eu sei que vai dar certo. E como eram gostosos aqueles tempos, né? Poxa, queria de novo. E o outro componente dessa banca, aquele que acredita que Friends é a maior obra audiovisual já produzida pelo homem, Danilo Sanfelice. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Eu não diria maior, mas empata ali com Big Bang Theory. E hoje, pessoal, nós temos uma convidada, Jaciara Coelho. E aí, Jaci, se apresenta aí pro pessoal. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Estava ansiosa por essa participação. Como o Thiago disse, meu nome é Jaciara. Eu sou formada em História e atualmente sou professora da rede municipal de ensino do estado de São Paulo. E sou uma apaixonada por cinema, muito curiosa com relação a isso. Ela só esqueceu de falar sobre o item mais importante do currículo dela, é que ela foi minha colega de sala. Exatamente. E eu poderia falar mais, mas não vou expor o Thiago aqui, já que eu sou convidada e o podcast é dele. E eu sou o editor. Fica a dica aí, entendam como quiser. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre cinema. A gente vai trabalhar 4 obras diferentes aí que trazem uma narrativa sobre o olhar do oprimido perante a sua história. Então, logo estaremos no tema. Então, pessoal, a primeira obra que a gente vai falar é o filme nacional Que Horas Ela Volta, de 2015, dirigido por Ana Muleart e o roteiro dela também. É um filme que traz a história da personagem Valdirene. Ela é uma doméstica, ela trabalha para uma família onde a mãe dessa família é a Bárbara, que é a atriz Karine Telles. O pai da família é o José Carlos Bragança, o ator Lourenço Mutarelli, e o filho da família é o Michel Joelzas, o Fábio Bragança, mais conhecido no filme como Fabinho. E aí a história começa a ter suas reviravoltas quando a sua filha, a atriz Camila Mardila, a personagem Jéssica, vem para São Paulo ficar com a mãe, porque a Valdirene, que é a personagem da Regina Casé, da região do Nordeste, no seu plano de fundo ele traz várias críticas, né? Essa ideia da doméstica como pertencente à família para qual ela trabalha é jogada por água abaixo durante o filme, porque a gente vê que a personagem da Regina Casé nunca foi da família. Tem algo muito interessante no jogo de câmeras do filme. Não sei se vocês lembram, quando vocês assistiram o filme, que a Regina Casé, quando ela tá servindo a família, geralmente a câmera sempre olha ela fazendo isso da cozinha pra sala de jantar ou sala de almoço, sei lá o que é isso, porque na minha casa não tem isso. E aí a câmera ela fica sempre na cozinha, vendo tudo daquela portinha da cozinha. Então, quando a diretora faz isso, ela tá deixando subentendido que a visão da Regina Casé sempre foi da cozinha. O local dela, onde ela sempre viu tudo, foi da cozinha. Então ela nunca fez parte daquela família. E é um discurso que é utilizado geralmente pelas pessoas, uma pessoa trabalhando para elas dentro de casa, de que ela é quase da família. Mas o filme ele vai trabalhando isso e conforme a narrativa vai se desenvolvendo, a gente percebe que não é. Então isso como você falou, é muito comum mesmo. É um discurso que é muito pertencente nas famílias mais ricas mesmo. Eu ouvi isso minha vida inteira, inclusive. E também com os meus amigos que também tem empregada em casa, né?
Que fulana trabalha aqui há 15 anos, é como se fosse da família já, e tudo mais. Só que a relação, ela sempre é uma relação bem de domínio, né? Então, tem pequenas ações que a família rica faz para mostrar que essa pessoa é sempre abaixo, né, nessa relação. Então, é como se fosse da família mais os uniformes, é como se fosse da família, mas ganha um salário que mal dá para se alimentar, sabe? Então, essa questão que o filme aborda é muito, muito comum. Dando uma ideia do que é o filme, eu acho que o mais interessante nesse filme, de todos esses filmes de narrativas de classes oprimidas, é de como essa classe média começa a se torcer quando tem os seus privilégios contestados. Eu acho isso muito gostoso, sinto um prazer em ver, tipo, é isso mesmo, você tá perdendo também, esse lugar também não pertence só a você. Então eu gosto bastante dessa abordagem. Outra questão que mostra como, embora o rico fale, tipo, você é da família e tudo mais, mas na prática não é, né? É quando a Jéssica passa no vestibular, né? Que a mãe, é Bárbara, não, o nome dela? Patrícia Bacurau. Ela deixa muito claro. Ela deixa muito claro que ela passou na primeira fase e que é pra nós. Ela meio que já prepara a Jéssica pra desilusão, sabe? Que ela já entende que é impossível a Jéssica passar na segunda fase, sabe? É também uma relação de domínio, né? Ficou como assim a filha da empregada vai passar no vestibular desse, sabe? Existe essa narrativa, né? Então você tem uma empregada doméstica, você tem uma casa, você tem os poréns, né? Porque é empregada doméstica que é da família, porém isso, a empregada doméstica que é da família e porém aquilo. Eu acho que ela veio muito no sentido de contradizer justamente essa palavra doméstica, sabe? Eu acho, pelo menos eu penso que, pra mim, essa palavra ainda é muito problemática. Porque quando me vem essa palavra doméstica, eu penso muito num ser literalmente domesticado para estar no ambiente, né? Então não é apenas um empregado, não é apenas alguém que vai servir uma casa, uma pessoa que está sendo domesticada para se adequar às formas de servir aquela casa. E os conflitos, eles vão aumentando cada vez mais no filme a partir do momento que a Jéssica chega. E a Jéssica tem uma presença que não é igual da mãe. A mãe rompe com essa imagem, né, de uma pessoa servil, de uma pessoa que abaixa a cabeça e fica quieta, lá pro final do filme. Só que quando a Jéssica chega, a Jéssica, ela é completamente diferente da mãe dela. A Jéssica, ela se impõe. A Jéssica, ela também é fruto direto do governo Lula, né? Que é esse indivíduo da classe C, que ela já é mais consciente, mas não só mais consciente, ela além de ser consciente, ela tem mais possibilidades de luta. Porque não é que a Val não seja consciente, mas a Val, ao longo de toda a vida dela, ela não teve sequer a oportunidade de prestar um vestibular, por exemplo. Então, pra Val é muito mais difícil também se impor da forma como a Jéssica, por exemplo, se impõe desde o começo. Né? Tanto que tem uma parte onde a Jéssica fala que ela teve essa oportunidade com um professor de história, que ensinou pra ela criticar, indagar, ter um senso crítico, né? Sempre os professores de história. Por quê, né? Sempre. Nossa, gente, sempre. No começo do filme, assim, quando a Jéssica aparece as primeiras vezes, parece que ela é retratada nas cenas como uma pessoa arrogante. Tipo, ela não tá nem na casa dela, assim, ela tá reivindicando o quarto de hóspedes. Não, ela já chega se impondo, comentando sobre os móveis, sobre o modelo da casa. Mas, na verdade, ela não está sendo arrogante, ela só está reivindicando o seu lugar. E o lugar dela é que ela não é funcionária daquela família, então ela pode agir de outra forma. Ela não tem obrigação de pegar uma bandeja e levar. Não tinha despertado vontade, pelo menos não passou no filme, que ela queria morar na casa dos patrões, assim. Ela sente um desconforto quando a mãe dela fala pra ela: não, a gente já tá indo lá, eu moro no serviço, assim. Então, na verdade, inicialmente, o que parece ser uma arrogância, na verdade não é. Ela só tá reivindicando o direito dela, assim. Eu não sou sua funcionária, eu não vou agir como funcionária. E aí a gente vai mudando esse pensamento com o passar do filme, assim. Pelo menos é a impressão que eu tive, assim, a sensação que eu tive assistindo, entendeu? Diferente do Fabinho. A Jéssica, quando ela chega na casa e mostram que tem um quarto de hóspede pra ela, e aquele quarto tá vago, a primeira coisa que ela faz, ela fala: posso ficar com esse? E ela já domina o quarto. Por quê? Porque ela sabe, ela sempre teve que se impor, porque ela vem de um local que ela nunca teve nada na mão, diferente do Fabinho. O Fabinho, ele
sempre teve tudo na mão. Tanto que quando ele perde a vaga dele na faculdade, o que acontece com ele? Ele vai pra Austrália. Tem uma cena icônica, que é você falando sobre isso, Jace, onde a dona da casa, né, a mãe da família, a Bárbara, ela serve o café da manhã pra Jéssica. E a Jéssica, ela fica sentada na mesa lá, esperando ser servida. Porque ela se enxerga mesmo assim, tipo, eu não trabalho aqui, eu sei o meu local, eu sei o que eu vim fazer aqui, e eu posso ficar numa boa. Eu posso estar aqui, eu posso aceitar um café, assim, eu posso aceitar o mesmo suco que a patroa da minha mãe toma, não tem problema. Então, outro personagem também do filme que a gente meio que esquece é o pai da família, né? Porque assim, a gente volta todo o nosso ódio pra Bárbara, porque a Bárbara, ela tem uma relação muito próxima com a Val, né? Só que o pai da família, ele também, como é que a gente pode colocar aqui? Ele também é um escroto, porque ele se impõe a partir do dinheiro, né? Todo momento, tanto que ele fala pra Jéssica assim, todo mundo aqui dança, mas quem coloca a música sou eu. E ele comete um ato de assédio pra cima da Jéssica, tanto que ele protagoniza aquela cena ridícula na cozinha, que ele pede a Jéssica em casamento, que a masculinidade dele praticamente toda tá ligado ao dinheiro dele. E ele é aquele típico esquerdomacho, né? Ele parece ser progressista, que entende tudo, mas no final das contas, ele tem que perder muita coisa ainda pra entender quem é que tá ali na frente dele, né? Compararia ele com um tipo esquerdomacho, assim, eu não consegui ter essa visão. Eu não sei se teria, porque eu acho que ele tá ali bem no universo daquele burguês mesmo, típico, padrão, e que, assim, nada de progressista, assim, eu tô cedendo o quarto pra Jéssica, tem segundas intenções, não porque, sei lá, eu entendo que ela merece esse lugar mais confortável, não sei, eu não tive essa impressão. É que o lugar dele parece que vem muito, literalmente, do lugar de privilégio, né? Então, assim, ele é burguês, então, pelo menos a percepção que eu tenho é essa. Se eu estiver errado, me digam. Mas a percepção que eu tenho, isso na minha vida, é que as pessoas burguesas, elas têm um tipo de educação onde elas conseguem visualizar questões de desigualdade, questões de gênero com uma facilidade melhor. Elas compreendem isso. Só que a questão é que, mesmo elas compreendendo, elas nunca adotam, a maioria, claro, nunca adotam uma postura de contrariedade a essas questões. Ao contrário, elas sempre fazem que entendem, mas não questionam os próprios privilégios e o próprio lugar. Então, acho que é muito disso mesmo. Tipo, por mais que ele entenda, por mais que ele esteja ali, entenda isso, entenda aquilo, ele nunca vai se colocar num lugar onde ele perca o privilégio dele de homem, de burguês. Então, é sempre uma questão de eu entendo, mas eu quero fazer assim. E a figura dele ela é colocada em segundo plano, né, no filme, como o Thiago falou, porque a Val fica mais próxima da mãe da família, né, da Bárbara, porque dentro dessa família burguesa, quem cuida dos assuntos da empregada é sempre a mulher, né, sempre a mãe da família. Então o filme também trata isso. É igual o Thiago falou, a função dele ali é só mostrar a questão financeira, né, de prover o dinheiro para todo mundo. Mas eu também não acho ele muito esquerdomacho também, não. Eu concordo com a Jacera que ele é bem mais padrãozinho, assim mesmo, de burguês. Ele não me lembra uma figura mais esquerda, por exemplo. Ele tem um comportamento assim mais passivo comparado com a esposa, mas eles estão ali no mesmo jogo, com as mesmas ideias. Assim. Embora ele seja passivo, ele não contrapõe também, né? Ele não fala ideias contrárias àquilo. Ele é só passivo, né? Deixa pra lá. E aí tem outra metáfora também no filme que eu gostaria de falar, que aí pra mim essa metáfora dói muito, que é a analogia com o rato, que quando a Bárbara fala que encontrou um rato na piscina. E assim, a minha mãe, ela foi doméstica durante muito tempo, e eu tive ela pouco tempo em casa, né, tanto que o nome do filme é Que Horas Ela Volta, porque que horas que minha mãe ia voltar? Minha mãe, ela cuidou muito mais na minha infância do filho dos outros do que do próprio filho, porque tinha que
manter o sustento dentro de casa. E aí essa analogia do rato dói muito, porque é aquilo que a gente tava discutindo. Não é... Ela é da família? Não, ela não é, porque a Bárbara acaba chamando a filha dela de rato. O Fabinho que fala pra Jéssica, né? Minha mãe falou que tinha um rato aqui na piscina. Olha a ingenuidade do Fabinho. Então, porque o Fabinho, ele é aquele típico playboy que sempre teve tudo na mão e viveu dentro de uma bolha. E a Jéssica mesmo fala pra ele, né? Você acha que eu sou um rato? E eu acho que o Fabinho ainda não tinha se tocado quando ela fala isso. Eu acho que muita gente assistindo também não se toca disso. Sim, eu sei o que o Thiago tá falando, porque de certa forma eu vivi isso também, porque minha mãe, ela foi bem presente, porque ela engravidou de mim quando ela tinha 16. Meu pai sempre foi provedor, vamos falar assim, da casa. E quando eu completei uns 9 para 10 anos, minha mãe começou começou a trabalhar como diarista. E ela trabalhava em 2 casas diferentes, 3 dias da semana. E aí acabou que eu tive que começar a cuidar da minha irmã. Então eu olhava a minha irmã pra ela. Eu chegava da escola, levava na escolinha, depois na escolinha eu trazia pra casa, dava banho, dava comida. Eu também assumi um pouco esse papel de cuidar da minha irmã pra minha mãe poder trabalhar. Então é muito isso mesmo, que horas ela volta no sentido de a gente poderia estar vivendo outros momentos e outras coisas, não assumindo esse papel, né, de ter que cuidar da casa, tão novo, por exemplo, eu com 13 até os 13 anos, não cuidar da casa, não cuidar da irmã, a gente poderia, mas a questão financeira e econômica, ela berra, né? Então, alguém tem que complementar a renda em casa, e no meu caso, a minha mãe. Então, eu entendo muito esse rolê também, e ele é uma fala muito que dói mesmo, realmente, porque mesmo que você se adeque, mesmo que você seja domesticado e você sirva, você nunca é visto como parte, você é sempre o rato mesmo. Então, pessoal, agora nós vamos para a próxima obra que a gente vai trabalhar. É o filme Parasita, né? O queridinho Parasita, que é do diretor Bong Joon-ho, e o roteiro também é dele. O filme Parasita, ele ganhou os prêmios na última edição do Oscar, né? De melhor diretor, melhor roteiro e melhor filme. Então foi uma quebra total na premiação do Oscar, porque se eu não me engano, eu acredito que é o primeiro filme estrangeiro, né, a ganhar melhor filme e melhor diretor, né? Sim, melhor filme em língua estrangeira, né? Sendo que, por exemplo, se a gente voltar um pouco atrás, Roma não ganhou de melhor filme, era um dos favoritos, né? E aí ele vem e ganha o de melhor filme e língua estrangeira. Então, avanço. E o interessante dessa narrativa é que é uma narrativa... A gente pode falar que meio que universal por nossos... Porque se você pega a história de Parasita, cabe no Brasil. Sim. Cabe em qualquer país capitalista. E esse filme traz uma crítica muito forte ao capitalismo, né? O filme se chama Parasita, mas quem é parasita de quem ali, né? Sim, é muito inteligente esse nome, né? Abre muita especulação em relação a ele. Né? Porque assim, no início do filme, o diretor mostra pra gente que aquela família começa a se infiltrar na vida da família rica, né? E ele não mostra que eles são coitadinhos e tudo mais. Ele mostra que eles são muito espertos. Só que conforme a narrativa vai andando, a gente entende por que eles fizeram aquilo. E a gente começa a se questionar, será que eles são os parasitas ou os ricos que são os parasitas? Acho que tem até um pouco dos dois, né? Eu acho que não seria equivocado dizer que aquela família que começa a adentrar na vida dos burgueses lá, se eles também não estão parasitando nessa vida. Mas eu acho que não é um juízo de valor, assim, não, como eles estão sugando essa família rica. Tipo, não utilizam desse mecanismo de parasitar numa família rica para poder sobreviver, assim, tipo, um mecanismo que eles têm. É uma consequência da própria violência social que eles estão inseridos, né? Então, é a forma que precisa fazer para conseguir uma condição de vida melhor. Enquanto a família rica usa deles explorar numa questão capitalista, já a família pobre usa eles para sobreviver, que aí são 2 pesos e 2 medidas muito diferentes, né? Sim. E falando em capitalismo, né, que eu falei que
serve para qualquer país capitalista, a gente hoje vive no neoliberalismo, né? E especialmente após a crise de 2008, a população, o número de bilionários diminuiu, mas a desigualdade aumentou, ou seja, a riqueza, a concentração de renda aumentou e a pobreza também. O que mostra, na prática, que o parasitismo real não é do pobre que se aproveita de alguma brecha que encontra para subir a qualidade de vida. E sim ao contrário, né? Que é a exploração da mão de obra absurda que a gente vive hoje em dia, que é o parasitismo real, né? Sim, sim. E eu acho interessante isso, porque o diretor, ele não coloca a família pobre, né, como ingênuos e como coitados e tudo mais. Me lembrou muito, vocês já assistiram o Alto da Compadecida já, né? O João Grilo, o que o João Grilo é? Ele é uma pessoa pobre, extremamente oprimida, mas ele usa da sagacidade dele para poder sobreviver. Sim, exatamente. Sim. Mas a violência que ele sofre é muito maior do que, entre aspas, a violência que ele causa, né? Muito maior. Não, sim, sem sombra de dúvida. E eu acho interessante, né, nesse filme, como o Bong Joon-ho mostra outro lado da Coreia do Sul, né? Porque a gente sabe que a Coreia do Sul, durante a Guerra das Coreias, ela foi apoiada pelos Estados Unidos. E aí ela recebeu financiamento dos Estados Unidos para enriquecer e se desenvolver esse polo tecnológico que a gente acredita que ela seja. E ela é. Só que a gente não consegue ver o outro lado da Coreia do Sul, né? Esse lado pobre, esse lado de miséria. Porque o que a grande mídia mostra pra gente é que a Coreia do Sul é um polo tecnológico maravilhoso e tem K-pop e tudo mais. As pessoas têm dificuldade de ver o outro lado, a pobreza em qualquer lugar, né? Tem gente que não olha pra pobreza no Brasil também, assim. Tem gente que mora no Morumbi e não consegue ver Paraisópolis do lado, né? Tá ali do lado, né? Assim, de onde a minha empregada doméstica tá saindo, né? Ela brota no chão e vem trabalhar aqui, não. Sim. Thiago. É aquela história lá, lembra, que da criança do colégio da minha ex-namorada, que não sabia como que o lixo ia embora da casa dela. A única coisa que vem na minha mente é que, no final das contas, todas essas questões de pobreza e o fato das desigualdades, seja de gênero, enfim, todas essas desigualdades, todos esses recortes atingirem a classe que tá lá embaixo, né, extrema vulnerabilidade e pobreza, é justamente como o capitalismo consegue banalizar a pobreza, sabe? Porque, óbvio, pra ele existir, alguém tem que estar pobre, né? Não existe capitalismo sem desigualdade. O capitalismo, ele é baseado em desigualdade. Então, ele sobrevive pela desigualdade. Então, quando a gente começa a fazer esse contraponto, essa reflexão sobre o nome parasita, no final das contas, o próprio sistema é o parasita, porque ele tira tanto do rico pra se manter, né, como do pobre pra se manter. Obviamente, com violências muito e completamente distintas e diferentes. É assim que eu vejo, sabe? Eu acho que esse filme, ele traz de uma forma muito escancarada, ele não trata a pobreza e a riqueza como coisas muito amenas, muito sensíveis. Ele simplesmente rasga a sensibilidade no sentido de ter cuidado para abordar essas situações e literalmente escancara. Então, a pobreza, ela é assim e a riqueza, ela é assim, sabe? Então, eu gosto dos exageros. Tanto que você tem diálogos que são uns diálogos muito meio sem noção. Tipo, quando o cara tá lá dirigindo e a patroa tá lá atrás, no banco de trás, falando: ai, você viu a chuva que deu ontem, sabe? Sendo que ele tava com a casa totalmente alagada, né? Então, essa coisa de você exagerar em ponto ali torna o filme muito fascinante. Tomando a fala do Matheus, que ele falou sobre a questão da chuva, de como que aquela mulher que tá sentada no banco de trás do carro percebe a chuva de uma forma e a pessoa que tá na frente dela percebe a chuva de outra forma, é extremamente interessante, porque algo que é um fenômeno natural, né, um fenômeno da natureza, é percebido de forma diferente devido à questão social. A questão da chuva é bastante emblemática mesmo, porque além de tudo que aconteceu em decorrência da chuva, no outro dia a família tinha que trabalhar e ponto final, né? Não tem, eu perdi minha casa, então não vou trabalhar hoje por causa disso, tem que resolver isso, não é? Não, eu tenho que trabalhar e a família rica é completamente insensível em relação a isso. Vem trabalhar é foda-se. Não, sim, e aí
O pai da família, ali, quando ele perde tudo na chuva e tá com o filho, e o filho fala assim, pai, eu tenho um plano. E ele fala assim, não, filho, chega de planos. Você acha que essas pessoas planejaram estar aqui e tudo mais? E esse diálogo conversa muito com a questão dos coaches hoje, né? Que o coach fala que você tem que ter perseverança, você tem que se planejar, você tem que fazer não sei o que lá e não sei o que tudo depende da sua força de vontade pra conseguir as coisas. E esse diálogo quebra tudo isso, né? Essa conversa sobre o plano, assim, não tem plano. Tem, assim, você pode ter o plano mais mirabolante possível, assim, que ele não vai dar certo diante de um sistema capitalista que é tão perverso e que não permite pra gente ter uma possibilidade de ascensão social, assim, não tem mobilidade social diante dessa estrutura. Então, o plano que você tiver, ou você vai pras cabeças, ou falha miseravelmente, assim, que eu acho que o que acontece, eles acabam indo para as cabeças literalmente, né? Pro sangue, assim. E o filme, no geral, assim, a impressão que eu tenho, a primeira vez que eu assisti, é que desde o começo, assim, ele passa uma atmosfera, assim, muito sombria, assim, muito, muito cruel, mesmo que não esteja acontecendo nada, assim, de crueldade. Não tem gente morrendo, não tem muito sangue. O sangue vai aparecer lá só no último ato. Mas você sente que alguma coisa não tá certa. E é essa perversidade dos sistemas. Seguindo essa linha de raciocínio que a gente está tendo sobre narrativas que falam sobre pessoas que são marginalizadas e oprimidas de uma certa maneira, eu escolhi para comentar com vocês o curta O Dia de Jerusa. E antes de introduzir sobre esse curta, eu queria dizer como que eu tive acesso a ele, assim. Professora da rede municipal, a gente tem vários cursos assim fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, que é curso para evolução funcional. E um desses cursos que eu fiz era um curso sobre cinema negro brasileiro. E assim, eu, né, nossa, adoro cinema, vou chegar lá, você vai fazer comentários óbvios junto com a professora, vai chegar uma hora que vai ser eu conversando com a professora lá no curso. E isso foi um rompimento tão grande assim na minha visão, porque muito do que eu aprendi nesse curso, eu não tinha noção da existência de produções e filmes que falam sobre a minha realidade, assim. Então, assim, foi um baque inicial já logo de cara, assim, não, Jessara, você não conhece nada. Você conhece a filmografia do Spike Lee, você acha que tá legal. Senta ali, Cláudia. Não, real, assim, eu fiquei, cara, e como que isso nos leva para um questionamento que é que tipo de cinematografia que a gente tá consumindo, né? De onde que vem? A gente tem aí vários filmes de qualidade no Brasil e que a gente não consome e, assim, fazendo a meia culpa, eu não consumo, não é nem por maldade, mas não consumo, assim, algum erro tem, né? Sim. E aí, eu me deparei com esse curta que chama O Dia de Jerusa. É um filme de 2014, dirigido e roteirizado pela Viviane Ferreira, que é uma realizadora negra. Além dele ter sido escrito e produzido todo por mulheres negras. Então ele já está totalmente de acordo com o que eu vou falar futuramente, que é sobre o Dogma Feijoada, sobre a centralidade das pessoas pretas produzindo. Então, a história desse filme, ele se passa no bairro do Bexiga, que já é bem simbólico, Sim. em São Paulo. Simbólico porque é um bairro que tem uma comunidade italiana muito grande, mas também tem uma comunidade negra muito presente, né, no bairro. E esse filme retrata o encontro da Jerusa, que é interpretada pela atriz Léa Garcia, que é uma dona de casa, solitária, que o filme se passa no dia do aniversário dela, de 77 anos, e o encontro que ela tem com a personagem Silvia, que é uma trabalhadora comum, que ela faz pesquisa nas casas, assim, aquelas pesquisas de satisfação, sabão em pó, e ela vai até a casa da Jerusa, pesquisa, e aí durante a entrevista, a Jerusa começa a contar várias histórias da vida dela sobre questões do passado e como ela sentia a urgência em contar isso pra Silvia que ela mal conhecia. E ela viu na Silvia, a personagem da Silvia, como uma ouvinte, assim, um potencial, que é o que vai ser abordado no decorrer do filme. E o sentimento que eu tenho, assim, com esse curta é que ele trata uma leveza e uma delicadeza grande, assim, temas que são tristes pra maioria das pessoas, porque principalmente a solidão, assim, dessas pessoas que chegam no fim da vida, não tem ninguém pra partilhar um bolo de aniversário, assim. E também sobre a rotina desgastante de uma trabalhadora e a realidade dos personagens se conectam, apesar de terem realidade totalmente diferente. O filme tem uma questão de afetividade muito grande, assim, pra mim.
E aí tem a cena do, assim, aquela cena do braço, sei lá quantos segundos que se passa aquela cena, e aquilo pra mim é muito simbólico da afetividade entre essas mulheres. O filme tem uma história muito curta, só que fala de um monte de coisa, sobre gerações, continuidade, rompimento, mágoas, e eu acho que se eu falando assim, resumo um pouco, porque como o filme é um pouco, eu dando esses aspectos gerais, já dá pra... então, apesar de ser uma história curta, a gente vê retrato na história de várias mulheres pretas, que quem nunca conheceu uma mulher preta que tá sozinha, não tem apoio dos filhos, uma mulher preta que tá na correria, e o que é mais importante pra mim desse filme é que ele toma pra si, ele reivindica esse espaço de corpo e fala que ele é banido das grandes produções. Não sei se vocês conseguem entender esse raciocínio, assim. A presença mesmo, olha, eu estou aqui, eu estou nesse espaço urbano que ele é segregado, tem múltiplas existências, múltiplas subjetividades, tem a cena inicial do cara que, não sei se ele é louco, a impressão que ficou pra mim que ele tá recitando um poema e tal. Então, essas subjetividades ficam postas no filme, assim, de maneira muito rápida, mas muito marcante, assim. Eu acho que esse filme se conecta comigo porque me lembra, sei lá, minha mãe, minha tia, eu na correria, no centro da cidade, trabalhando, subemprego, né, sei lá, na chuva, na rua, patilha que machuca o pé, mas eu correria porque é o que exige de mim, eu ser Manuel. E, no geral, eu gosto bastante disso, porque ele é muito sensível, ele trata de temas urgentes, que a gente precisa tratar, assim, que é onde estão essas mulheres. Falando sobre isso, eu queria tocar num ponto que você falou. Ao mesmo tempo que é uma história rica, que conta várias coisas, que trata várias coisas com uma complexidade muito grande, ela é simples. Ela é simples porque ela tá muito próxima da gente, né? Eu moro na periferia de São Paulo, né? No Jardim Vera Cruz. Eu convivo com várias pessoas negras. Então, quando eu olho pra Jerusa, eu olho minha vizinha. Sim. Eu vejo uma pessoa que tá próxima de mim. Então, essa história, ela é simples porque ela é próxima de mim, mas ao mesmo tempo ela é extremamente complexa. E esse tipo de história não está dentro dos grandes circuitos, né? A gente cada vez mais dentro dos grandes circuitos, dentro da sala de cinema, a gente tem filmes com cada vez mais dinheiro envolvido e explosão e efeitos especiais. Não que eu não goste desse tipo de filme, eu gosto. Gosta bastante, inclusive. É o que eu consumo todas as vezes. Gosto bastante, mas existe a questão que a gente tem que ver outras histórias. Eu sou uma pessoa que eu gosto de história, não de história ciência em si, eu também gosto, né? Que é a narrativa, o que se conta. E a gente tem que... E quem conta também, né? E quem conta, né? Porque a gente também tem que entender isso, que não é só o que se conta, e sim quem conta, né? Quem é o narrador, quem tá contando aquilo. E a gente precisa ouvir essas outras histórias. A gente precisa ouvir a história da Jerusa, a gente precisa ouvir a história do Parasita, de Que Horas Ela Volta, mas a gente precisa ver essas várias histórias que existem por aí, que podem ser simples porque estão próximas da gente. Uma coisa que eu achei muito sensível, assim, que é logo no começo, né, que a Jacera falou que tem um poeta ali que parece ser louco e tudo mais, mas poeta de rua, ele tá recitando um poema do Luiz Gama, né, que é um poeta negro, né. Então o filme ele é muito, muito sensível até nisso, né, de todos os enredos ali, tanto todos os personagens, mas até isso que é um detalhezinho também é de um artista negro, né. E eu acho que o Thiago falou de narrativa, quem tá contando a história, aí eu fico pensando assim, por que dessa urgência em se ter produções que são feitos para e por pessoas pretas, assim? Porque existem algumas subjetividades que, desculpas, com relação à existência do corpo negro, algumas pessoas não conseguem, algumas principalmente brancas, não conseguem retratar, assim. Eu fico imaginando, assim, também, dependendo das pessoas que assistem se a pessoa vai assistir meio desavisada, ela começar
a assistir o filme de forma e sair da mesma. Eu acho que existe também uma questão muito de classe ao assistir esse filme, esse documentário, assim, que você se conecta muito mais do que uma outra pessoa que não tem noção dessa realidade. Assim. Tem uma cena no curta que a personagem Silvia, ela vai num boteco, assim, e ela tá conversando com um determinado personagem agora. Aí eu fico pensando assim, caramba, quantas vezes eu não fui em botecos na correria pra comprar uma água, pra contar os trocados, pra comprar um chiclete, pra dar um susto no estômago. E essa realidade, ela é simples e ela é retratada, mas ela é como se fosse uma pancada pra algumas que assistem, assim. E pra outras pessoas, tipo, não vai fazer sentido algum. Então quem conta essa história? Qual é o que está ali? Quem que tá falando? Presta atenção em quem que tá contando essa história. Quem são essas mulheres? O que essas mulheres representam, né? É muito disso. E o filme, assim, ele tem a duração perfeita, assim. Cada cena, ela tem exatamente os minutos exatos pra ficar na tela pra você se dar conta daquilo. E se você perde, tipo, já era. Então, voltei. O que toca, na verdade, pra mim, o que eu acho que é muito tocante de prioritário, eu acho que pra Jace talvez seja a mesma questão, é a questão de pele mesmo. Porque eu penso que quando eu assisti o documentário, e quando eu assisto qualquer coisa, gente, qualquer coisa que tem uma pessoa negra, qualquer coisa, o afeto, a ligação, ela é automática. É uma coisa muito de louco, assim. É uma coisa que, não sei, sabe? É louco, mas, tipo, por exemplo, quando eu ando na rua, quando eu tô em espaços de convivência comum com outros amigos e chega uma pessoa negra, existe uma conexão que é instantânea, assim. É uma ligação instantânea. Acho que a cor, independente do lugar que a gente esteja, ou independente da situação que a gente esteja, a cor é uma coisa que sempre vai ligar. Sempre vai ser uma coisa de reconhecimento mesmo. Eu não quero falar de energia, porque fica uma coisa muito subjetiva. E a gente já discutiu energia. Sim, eu entendo. Mas, então, é uma coisa muito de ancestralidade. Ainda durante, exatamente. Se você saber de onde a gente tratou de alguns mas temas, você saber por quem exemplo, valores civilizatórios da população afro-brasileira, que são várias questões. Tem ancestralidade, oralidade e afetividade. Eu acho que a palavra é essa questão afetiva, né? Quem nunca, assim, eu e o Matheus aqui, tô querendo... não quero mas, fazer assim, segregação. sei lá, eu tô vendo qualquer coisa, eu tô vendo um reality show de culinária. Tem uma pessoa preta, eu vou torcer por ela, eu não quero saber. Exatamente. Você entendeu? E elimina os brancos. Então, brincadeira, gente. Opa, que isso? Convidada aqui, que isso? Racismo, que isso? Denúncia aqui, denúncia. Alô, da terra. Mas eu entendo também esse negócio de energia, né? Fica num campo muito, sei lá, subjetivo, muito né? Subjetivo. Metafísico, né? Subjetivo, metafísico, sinérgico, etéreo, e que não é a questão. A gente tá falando de realidade, né? A gente tá falando de existência, de corpo e de existência e de estou aqui. Então acho que é essa questão afetiva mesmo. Mas quantas vezes a gente, eu mesmo, como quando a gente tá consumindo algum produto, assim, lendo alguma coisa ou vendo algum filme e tal, quantas vezes a gente não se sentiu conectado de maneira nenhuma com aquele personagem que está sendo representado. E aquilo não tem valor pra gente. Não tem. Então, quando você se conecta afetivamente com determinados personagens... Não tô dizendo que você tem que consumir filme só pra se sentir conectado com alguém afetivo, mas ele tem que ter uma diferença na sua vida. Senão você não tá absorvendo de uma maneira legal, vai. Sim, claro, você pode assistir filme de outro jeito também. Vai assistir Transformers, sei lá. Não dá pra você se conectar com Bumblebee. Enfim. Mas não dá mesmo não, né? Você não é um robô? Você é um Camaro, né? Mas a diferença que faz quando você se sente representado. Quando você fala, cara, eu tô ali, meu. Eu sou aquela... Gente, quando eu vi a primeira vez e eu vi a Silvia... Tem uma cena que ela tá lidando com uma chefe dela super rabugenta. E aquilo é tratado assim, passa, simplesmente aconteceu a cena. Mas quem já viveu isso sabe o quanto que isso é pesado, o quanto que isso destrói o seu dia, o quanto que você fica um lixo quando você lida com alguém que te diminui com 2, 3 palavras, principalmente no mercado de trabalho, e você tem que sair, tem que pedir o que aconteceu. Então, é esse tipo de conexão. Eu tô falando, tô ficando arrepiada, credo. E é esse tipo de conexão e afetividade que acho que faz diferença quando a gente consome, pelo menos quando eu consumi
vi esse documento, esse curta. Porque, tipo assim, é a mesma questão da televisão. Por exemplo, eu entendo que os meus amigos brancos, mesmo que sejam meus vizinhos, quando eles ligam a televisão, tem um monte de branco na televisão. A figura da pessoa branca é muito banal na televisão. Você vê ela sempre está ali, ela sempre esteve ali. A questão do reconhecimento para pessoas brancas não existe nesse sentido de você viu uma pessoa branca, ela já convive desde sempre. E é diferente de uma pessoa negra, porque se você olha pra televisão, liga a sua televisão 2 horas da tarde e vê uma Maju Curti, você automaticamente você se prende ali, porque você se conhece. Porque no meio de uma televisão completamente branca, você vê uma pessoa preta. Da mesma como repórter de noite, você vê uma Glória Maria, você conecta. Porque são pessoas que a gente não vê, são pessoas negras, a gente não vê. Então, a questão dessa afetividade que tem, ela se sobrepõe a muitas gente. E eu acho que até a todas, antes de todas as análises que a gente pode fazer, que a gente deve fazer dentro da sociedade, contando todas as desigualdades que a gente tem, a questão de raça pra gente existe muito antes, porque a conexão de afeto mesmo, como a Jace falou, ela é muito, muito forte. É uma coisa que, tipo, sei lá, não tem como explicar, assim. Eu ia puxar um exemplo do BBB aqui, não, deixa pra lá. Que muitas vezes se sentir representado, ter esse espelho, vai além de buscar perfeição nessa pessoa que tá se espelhando, sabe? Porque, como o Matheus falou, nós estamos acostumados a ver pessoas brancas na televisão. Independente se essa pessoa erra ou acerta no que ela fala, no que ela faz, no que ela representa. Mas ela tá ali, e eu tô vendo. E eu posso olhar pra essas pessoas e analisar e criticar tal coisa. Então, quando você tem uma pessoa preta sendo representada de que forma que seja, então vai além de se essa pessoa está sendo muito, 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 sei lá, equivocada nas coisas que ela fala, mas ela tá ali, eu posso ter a oportunidade de criticar uma preta que está ali, porque ela está ali, ela está sendo representada. Então não fica esse negócio de cancelamento, vamos cancelar e não sei o quê. Gente, calma, os espaços, né, eles estão aí para serem disputados, e a partir do momento que a gente preto começou a disputar esses espaços, que é aí que o negócio ficou assim, né, rolou um frisson assim, em algumas pessoas. E olha só esse povo, esse babu fala besteira, olha essa Maju Coutinho como ela erra, ela não sei o que, né? Não sei se vocês compreenderam esse meu parágrafo, esse parêntese enorme. Compreendi. Porque o erro da pessoa negra, ela é muito mais alavancado, né? Sim. O erro, quando uma pessoa branca erra, tipo, poxa, essa pessoa errou, caramba, dá um toque nela. Agora, quando é uma pessoa negra errando ou cometendo algum ato, isso ele é atribuído a toda a etnia, a toda a classe, a todos os pretos, assim. E não tem essa de conversar, né? Não vai dar um toque, cancela e pronto. O erro é totalmente racializado, assim, com as pessoas brancas. É uma justificativa pra justificar, que neonato, né? É uma justificativa para justificar o racismo. Porque é exatamente, quando uma pessoa negra ela erra, o que eu mais escuto, gente, de verdade. Tá vendo que essas pessoas não chegam lá. Por isso que esse tipo de pessoa não tá lá. Porque é como se a pessoa tivesse o erro dela justificasse toda a estrutura racial, todo o racismo e por que ela existe. Porque quando ela chega lá, são medidas totalmente diferentes para pessoas totalmente diferentes. O racismo, né? Nossa, de cada dia. Acontece muito também com a mulher, esse mesmo mecanismo, né? De dominação, isso é um mecanismo de dominação, né? Você aponta esse erro da pessoa e joga ele a um nível que não dá pra ela melhorar. Então, assim como o racismo, o machismo também usa dessa forma de dominação. Cancela, né? Totalmente. Cancela. Então, o porquê que eu escolhi esse curta pra gente discutir o Dia de Jerusa? Porque ele se enquadra muito bem nas leis, nas especificações daquilo que é chamado de dogma feijoada, tá? Menos o que é um manifesto mesmo, assim, em prol de ressignificar a imagem do povo preto na cinematografia brasileira. Além também de corresponder a vários outros valores que eu falei, com valores da população afro-brasileira.
oralidade, memória, oralidade, principalmente a afetividade, né? Esse axé mesmo. Pra mim é muito sensível em retratar o negro como um brasileiro. Né? Só que antes de falar o que é o dogma feijoada, quem criou, quando saiu, o que é esse manifesto, o que ele propõe, eu trouxe alguns dados aqui pra gente discutir, e agora vem, tá? Se prepare para os números. E são de dois levantamentos com relação à representatividade dos negros no cinema nacional. São 2 levantamentos que eu busquei aqui na internet e tal, e eu consegui achar esses dados até o ano de 2018, tem uma carência de dados mais recentes. Mas esses dados mostram pra gente, assim, um reflexo da desigualdade racial no cinema, assim, que é gritante. O primeiro que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Afirmativa, que tem sede na UFRJ. A mulher negra é o grupo, a menor representação do cinema nacional. Ela é representada apenas em 4% dos elencos, e estando ausente da maioria das direções, roteiro também. E os dados também dizem que a maioria dos casos estudados impõe um padrão discriminatório nessas produções de cinema nacional, o que choca um total de 0 pessoas. Né? Enfim, e aí esse estudo ele considerou a bilheteria disponibilizada pela Cine até 95, se não me engano, até 2018, e de 240 considerados top 10 de cada ano e tal, eles estão em cenas discriminatórias, de criminalidade, final triste, geralmente são pobres. A mulher negra ela é representada em relações familiares instáveis, em espaço de violência doméstica e tal, e dificilmente estão atuando em romance, as mulheres negras, né? A própria atriz que interpreta a Jerusa, ela é bem evidente isso, né? Porque ela é uma atriz que tá há 200 anos, não literalmente, há muito tempo na Rede Globo, e fazendo vários papéis, mas é sempre um papel secundário, né? Nunca é como protagonista. É a famosa empregada, né? O papel da empregada, o papel da serviçal. Isso, que o papel da atriz que faz a Jerusa, o nome dela é Léa Garcia, ela exatamente sai desse local que é representado papéis de subalternidade serviçais para ser a protagonista, né? Isso traz a urgência mais ainda desse filme. E ainda com relação às mulheres, o papel que mais se repete com relação às mulheres é a de prostituição e de hipersexualização, né? Ainda segundo esses dados que eu tô analisando. Sobre essa questão da má representação, das poucas produções feitas por pessoas da comunidade negra e tudo mais, assim, a gente sabe o histórico, né, de escravidão, de opressão no Brasil e de como que os negros foram marginalizados depois da abolição, né, onde acabaram indo para as periferias e tudo mais. E aí isso casa muito com a questão de que o cinema é uma arte muito cara, né, então... eu ia chegar lá, meu jovem. Não, mas pode continuar. Desculpa. O cinema, ele é uma arte muito, muito cara, né? Então, quando você tem povo, né, uma etnia que dentro de um país foi oprimido a certo ponto que chegou a hoje a gente entender o pobre como negro, é muito difícil você ter essas produções sem um auxílio do governo, né? Isso, exatamente. Porque aí, como é que o cara que é negro da periferia, que tem uma história pra contar, vai contar essa história com cinema? Se é uma arte extremamente cara. Tipo, uma câmera de qualidade pra você gravar cenas e tudo mais, é 1.600 conto. Isso que você falou, Thiago, é muito importante a gente levantar essas questões de auxílio e incentivo estatal para aquelas que estão produzindo. E os dados, por que eu trouxe esses dados, né? Essa pesquisa específica, ela continua, né? Ela continua dizendo, no caso dos homens negros com relação às mulheres, eles estão numa posição melhor, já estão uma porcentagem maior na parte de direção, roteiro e atuação, mas ainda assim ficam atrás de mulheres brancas e homens brancos, né? Os homens brancos são representados em todas as sociais desses filmes, ainda com esses de diferentes formas, ao contrário dos negros, e eles estão principalmente nas posições de mais importância, de direção e roteiro, eles criam essa história, né? Então, como eu tinha dito que eu tinha feito 2 levantamentos de dados, né? E o primeiro fala dessa ausência de negros e negras
cinema nacional. A segunda pesquisa, essa da Ancine, os números não vão ser muito diferentes. Os homens brancos continuam sendo os melhores representados de poder, seguido das mulheres brancas, e só depois os homens negros e as mulheres negras disputam esse pouco espaço de representação, produção e direção no cinema nacional. Só que aí, o que acontece? Assim, esses dados é pra gente fazer uma análise aqui e discutir uma coisa. O primeiro estudo diz que os filmes estudados são considerados os top 10, ou seja, são aqueles filmes que eles são exibidos em circuitos populares, cinema popular, são filmes que têm um grande incentivo financeiro, muito apoio estatal. Então, o que esses números nos dizem é o quê? Apesar de que as mulheres negras e os homens negros são representados nesses filmes, nos diz também que as pessoas pretas que estão produzindo não estão sendo contabilizadas nesses dados, entenderam? Porque o próprio filme que a gente acabou de falar, O Dia de Jerusalém, foi dirigido por uma mulher negra, dirigido e roteirizado. Onde é que ela está dentro desses dados? Um outro filme de 2010, chamado Cores e Botas, é um curta também, de uma cineasta chamada Juliana Vicente, onde ela está nesses dados. Então, o que esses números trazem pra gente? Fazendo a pesquisa, muitos diretores negros, o próprio Jefferson De, que é o idealizador da Feijoada, ele diz que esses dados, na verdade, eles são tendenciosos, porque ele mostra que existe um apagamento, né? Apagamento, essa palavra não existe, né? Existe um apagamento dessas pessoas pretas que estão produzindo. E a benefício de quem que elas não são contabilizadas? Por que elas não aparecem? Né? Então, esses dados servem pra gente entender que, tudo bem, corresponde à verdade? Sim, porque são os principais filmes, são de grandes diretores, tem um grande incentivo estatal, tem muito dinheiro por trás. Então, isso reflete muito do quanto essas pessoas, realizadores negros, não têm esse incentivo e não estão tendo espaço, que eu acho que é o que casa com o que o Thiago tinha começado a falar, entendeu? Super, acho que quando trazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de reflexão é, crucial, entende? É o que já se falou mesmo, essa questão do apagamento, sabe? Existe uma intenção de apagar. Isso. Não é porque não existem roteiristas negros ou não existem artistas ou diretores negros. É que existe realmente uma necessidade de apagar pessoas negras, de apagar pessoas pretas. Quando a gente questiona aonde que estão essas pessoas que fizeram isso e não caem nessas estatísticas, onde que está a pessoa... É literalmente isso. Eu trabalhei na cultura durante quase um ano, eu vi muito pouco. Embora tinham pessoas pretas trabalhando, eu trabalhava como jovem motor. Eu via que não tinha espetáculos negros, não tinham músicos negros, muitos músicos negros, né? Para a quantidade de produtores negros que estavam por trás produzindo um monte de coisa, sabe? Você tinha não sei quantas casas de cultura, você tinha processos de contratações onde os produtores negros não participavam desse processo. Eram pessoas brancas que estavam ali num papel de gestão que contratavam pessoas. E majoritariamente eram pessoas brancas. E até a programação que a prefeitura mandava eram com pessoas brancas. Que, querendo ou não, o incentivo financeiro, quem que detém, né, o dinheiro ainda? Então, infelizmente, nós ficamos à mercê dessas pessoas que têm o poder, que têm o capital. Que têm o dinheiro. Que têm o dinheiro, né? Uma das exigências do Dogma Feijoada é que os filmes sejam execuíveis, ou seja, você tem que conseguir fazer uma produção com o financiamento que você tem. Porque a gente tem que fazer as coisas, assim, o nosso próprio rolê, a gente tem que tem, né? Bom, dando continuidade, eu me deparei com várias produções, várias cineastas negras. Tem uma cineasta negra, uma realizadora negra, chamada Adélia Sampaio, que dirigiu o primeiro filme em 84, chamado Maldito Amor, Maldito ou Maldito Amor, agora não lembro, desculpa. Tem a própria Juliana Vicente, Cores e Botas, e aí tem um curta que eu vou deixar pra falar no final, e a própria Viviane Ferreira, do Dia de Jerusalém. Diante desse cenário, um artigo que eu li, que tá disponível na internet, chama Invenção do Negro Brasileiro, foi escrito por Noel dos Santos Carvalho e Petrônio Domingos. Eles falam que tem uma nova fase do cinema nacional que surge ali em meados dos anos 90, e assim, ele trouxe uma euforia na distribuição, na
cinematográfica nacional, só que não teve nenhuma mudança considerável com relação à imagem do homem negro representado nos filmes, né? Eram filmes que eles estavam muito ligados com a regra do mercado, né? E muitos desses filmes tinham narrativas que reforçavam estereótipos e preconceito. E aí o artigo continua, é claro que houve um movimento de resistência muito grande no movimento negro, né? Através de seminários, produtos aspas mesmo, fazendo seminários e alguns congressos para ampliar mesmo esse debate, propondo em algumas vezes até cotas no cinema nacional, né? Tudo isso o artigo vai falar pra gente. E é claro, com a insistência do debate, não houve essa mudança radical na produção brasileira. É tudo processo, né? Mas, assim, ecoaram de forma positiva. E hoje nós temos um número grande de ações feitas por pessoas pretas para pessoas pretas. Como o que eu já citei na Dia de Jerusalém que a gente comentou. E também tem o filme Brother, do Jefferson D. Então, assim, esse cenário de a insistência dessas realidades estereotipadas, né, que surge essa proposta do manifesto chamado Dogma Feijoada, que ele vai discutir isso, assim, qual que é a nossa imagem que está sendo representada, quem que está contando a nossa história e por que essas pessoas estão contando a nossa história. Esse manifesto, o Dogma Feijoada, ele foi idealizado por vários produtores e documentaristas, curta-metragistas negros, e um deles é o Jefferson D. Ele que escreve, chama Gênese do Cinema Negro Brasileiro, que vai ser a base do Dogma Feijoada. E ele ressalta regras básicas, assim, que devem ser seguidas na hora que você for produzir um filme sobre preto, assim, é básico. Tem coisa que você não pode fazer e tem coisa que é importante você fazer. E pra quem manja aí de cinema, e cadê os cinéfilos balançando a carteirinha, o Dogma Feijoada é inspirado no Dogma 95, da Dinamarca, e esse Dogma 95 do Lavontier, ele propunha um cinema mais realista e fugindo principalmente aos moldes de filme de Hollywood, né? Então, inspirado nesse Dogma 95, o manifesto Dogma Feijoada, ele teve muito estudo. O Jefferson D, ele estudou ali entre 97 e 98, ele era graduando da USP, e aí ele desenvolveu uma pesquisa de iniciação científica sobre diretores negros brasileiros. E assim, tem todo um estudo, ele apresenta esse manifesto crítico, assim, passar por um crivo analítico mesmo de professores e produtores, até ser apresentado depois num festival de cinema que tem, festival de curta, onde ele foi debatido. Foi debatido insistentemente, tá, essa proposta é legal, não sei o quê. Então não foi uma coisa jogada do nada. Pessoal, tá aqui. Não, ele foi discutido mesmo, nos principais meios para esse tipo de rolê mesmo. Aí ele foi em 2000. Aí quando o Dogma Feijoada ele vem, imagina que nem teve polêmica, né? Nem teve gente que se opôs. Nem teve gente que falou que o movimento era sectário, que era racista. Exato. E aí esse Dogma Feijoada, ele propõe 7 leis, assim, 7 fundamentos que devem ser seguidos. O filme deve ser dirigido por um realizador negro. Tem que ter um negro na produção, um negro no roteiro, por atrás da câmera. O protagonista deve ser negro ou negra. A temática tem que estar relacionada à realidade do negro brasileiro. Privilegiar essa realidade com um cronograma execuível, aquilo que eu falei, né? Você tem que conseguir fazer o filme que tem. E personagens estereotipados estão proibidos, sendo eles negros ou não. O roteiro tem que privilegiar um negro e a negra comum, né? No Brasil. E super-heróis, bandidos e tal, tem que ser evitados. Por que do Feijoada, né? No artigo diz que é para dar um tom, assim, meio piadista a esse dogma europeu, dando uma questão mais maleável, da maleabilidade brasileira, nada mais justo do que a feijoada, que é uma mistura culinária, né? Tipicamente brasileira, e também de que essas produções negras podem ser variadas, né? Então, pessoal, o Matheus agora vai trabalhar um movimento cinematográfico nacional, que é o movimento das pornochanchadas, né? E aí ele vai falar um pouco sobre o movimento e vai falar um pouco sobre uma obra que é As Aventuras Amorosas de um Padeiro, dirigido e escrito pelo Valdir Onofre,
é uma obra de 1975. Quando a gente pensou nesse tema do episódio de hoje, eu achei importante trazer a pornochanchada, porque pra mim, ela é um movimento que deixa muito evidente tanto o auge, que parecia ser um auge da ditadura, e como que ao mesmo tempo também ela era muito medíocre, né? Então trazia as duas coisas, tanto o auge da repressão, o auge da ditadura, quanto a mediocridade que o regime tinha. E então vamos começar um pouco falando sobre o que era a pornochanchada, tá? A pornochanchada, ela nasce nos anos 70, unindo dois termos, um deles dizendo sobre um movimento de cinema dos anos 50, que era a chanchada. As chanchadas eram comédias dos anos 50, comédias inspiradas em Hollywood, então era musical, era um mundo muito lindo, muito belo, e ao mesmo tempo também ela unia o termo pornô. Esse termo ele só vai aparecer com mais frequência depois, e ele vai trazer junto a queda da pornochanchada, o declínio da pornochanchada, da junção desses dois termos. Então, pornô, porque ele era muito inspirado nas comédias românticas italianas dos anos 60 e 70, e chanchada porque ao mesmo tempo que tinha esse teor erótico, também tinha um teor que era muito comédia. E ele vai nascer em 1970, vai ser influenciado por uma junção de fatores econômicos e culturais, principalmente a liberação dos costumes. Então, o mundo ocidental, estava vivendo nos anos 70 uma grande liberação de costumes. O que era essa grande libertação de costumes? A gente via um mundo que vinha de culturas totalmente conservadoras, totalmente tradicionais, e aí o mundo começa a se movimentar para tentar obter uma liberdade sexual. Então a gente já vê movimentos que falam do prazer da mulher, movimentos que começam a falar sobre relações homoafetivas. Então a gente começa a viver essas relações no mundo. E aí o Brasil entra com a pornochanchada justamente nesse momento. Então você tem um Brasil que em 1970 estava vivendo o auge da ditadura militar com AI-5, foi o ato institucional mais repressor que a ditadura teve, perseguindo, torturando, matando. Não que não fizesse isso antes, mas agora de uma forma legalizada, uma forma que tinha a lei ali para garantir que isso acontecesse. Ao mesmo tempo, tinha essa liberação dos costumes no mundo. Então, como é que o Brasil, um Brasil de ditadura, um Brasil censurado, vai atuar, vai viver diante de um mundo que estava se voltando para os costumes, e sendo que a ditadura militar era um sistema que era totalmente averso a todos esses tipos de costumes. Então, ela vai nascer em 1970, e aí ela vai se desenvolver na Boca do Lixo. A Boca do Lixo, ela ficava num bairro aqui de São Paulo, que era da Luz. Esse bairro, a Boca do Lixo, ela começou a concentrar grandes empresas cinematográficas, tanto do Brasil como no mundo. Então, a gente tinha o Warner ali, a gente tinha uma série de produtoras. Como o Brasil estava vivendo uma questão de que a gente teve a chanchada em 1950, teve o cinema novo em 1960, mas por conta do AI-5, esse cinema novo começa também a ser muito censurado, muito massacrado pelo próprio sistema. A gente percebe que as produtoras começam a buscar outros meios de produzir filmes. Então, eles começam a buscar diretores que tinham filmes que tinham baixo custo. Então, eles começam a fazer as pornochanchadas. Então, só pra situar, daí surgem as pornochanchadas. Daí surge o movimento de pornochanchada. Um Brasil que precisa de liberação de costumes, mas estava na ditadura, e um Brasil que tinha pouco dinheiro para investir, justamente porque para você fazer um filme, para você fazer qualquer obra cultural durante a ditadura, você tinha que pensar no censor federal que ia estar ali para barrar a sua produção. Então você tinha que ter meios para refazer cenas se fosse o caso, né? Enfim. A pornochanchada, ela também vai ter um grande apelo popular também, né? Ela vai ter um espaço muito grande devido à lei de reserva de mercado do período do Getúlio Vargas, né? Que essa lei, ela vai dizer que dentro do cinema que é exibido no Brasil, tem que ter um espaço específico para o cinema nacional. E aí a pornochanchada, por ser mais acessível devido ao conteúdo que ela lida e devido ao custo da obra em si, era mais fácil para a pessoa que tinha um cinema contratar esse tipo de filme. E tinha um espaço reservado também devido à lei de reserva de mercado do período do Getúlio Vargas. Como o Thiago bem disse, tinha essa lei. E a questão da pornochanchada é que hoje ela é vista com muito preconceito ainda, mas grandes atores
que a gente conhece hoje como grandes atuaram dentro dessas pornochanchadas na época. E grandes diretores também, diretores, pessoas que escrevem novelas, por exemplo, Silvio de Abreu é uma pessoa que estava inserida nesse meio de pornochanchadas. Mas a questão é que o movimento, naquele momento, ele tinha uma peculiaridade que ele conseguia envolver todas as pessoas possíveis, tanto na hora de ver, né? Então ele não atendia somente a classe média, burguesa, mas ele também atendia a classe popular. Ele também tinha uma questão ter os diretores e produtores com posicionamentos políticos muito distintos. Então a gente tinha produções que tinham diretores que eram de extrema direita e diretores que eram de extrema esquerda. Então a ditadura tinha na pornochanchada uma questão que é moldar facilmente aquilo que seria transmitido e de acordo com os interesses dela. Então, eles usavam muito da pornochanchada naquela época para fazer com que as pessoas consumissem aquele conteúdo erótico e de comédia e não pensassem o que estava acontecendo ali naquele meio tempo, né? Então, eles não queriam que as pessoas vissem a censura, a tortura, queriam que aquilo fosse esquecido. E a pornochanchada era um movimento que eles conseguiam moldar para que isso acontecesse de uma forma muito, muito boa. Eu decidi trazer esse filme As Aventuras Amorosas de um Padeiro porque ele é um filme produzido por um diretor negro que se chamava Valdir Onofre. Ele era carioca do Rio de Janeiro e ele foi um dos primeiros cineastas negros do país. Ele também era ator, ele também atuava, ele roteirizava, ele também escrevia. Mas todos os filmes e todas as vezes que ele atuou, ele sempre era considerado muito pelo tipo de porte físico dele, né? Um homem negro grande, então todos os papéis em que ele atuava, ele tinha esse estereótipo carregado. Então eram sempre papéis onde um homem negro e forte era o ideal. Mas ele era muito expressivo e muito talentoso. E isso fez com que ele sempre atuasse em filmes, ele nunca parava, mas sempre em papéis de vilão. Então ele sempre era vilão nas produções em que ele participava. Por que será, né? Por que será que ele era vilão? Mas enfim. O que acontece com o Valdir Onofre? Ele vive um reflexo justamente da população preta durante a ditadura, que é esse processo de apagamento, que a gente estava falando até com a Jaci. Existia já um processo de apagamento, que eu até trouxe isso no episódio sobre as músicas, né? Durante a ditadura. A cultura negra ela é muito perseguida, era massacrada, ela sempre, em todas as narrativas de luta que a gente vê durante a ditadura, a cultura negra e a questão da pessoa preta na sociedade era sempre apagada e deixada de lado, porque os movimentos que lutavam por democracia na época eram majoritariamente de pessoas brancas, de esquerda mais brancas, e eles pensavam que eles tinham que unir uma única narrativa. Então, falar sobre igualdade racial, por exemplo, democracia racial, era uma coisa que não podia. Por quê? Porque eles tinham que chegar na democracia. A única narrativa era essa. Mesmo que a questão racial ela se juntasse na narrativa, essas pessoas não acreditavam nisso. Então existia muito disso. Era o movimento negro pelo movimento negro. E o Valdir Onofre, ele acaba ficando nisso também. Ele acaba não conseguindo atuar em papéis diferentes, que eram de vilões. Ele sempre era o vilão das histórias. E ao mesmo tempo ele não conseguia fazer tantos filmes e atuar como diretor, mesmo atuando teatro. Então, esse filme, As Aventuras Amorosas de um Padeiro, é o primeiro grande filme do Valdir Onofre. O que ele traz nesse filme? Uma das propostas de Aventuras Amorosas de um Padeiro dele era, primeiro, ser um filme popular. Então, a pornochanchada era popular e ele queria um filme popular. Esse filme tinha que ser sobre a classe média. Então, ele fazia um filme partindo de que os personagens viviam na classe média, só de uma forma que a classe popular entendesse. E por conta do período, ele também começou a incluir coisas bem políticas que os censores, na época, não conseguiam captar com muita facilidade. Talvez nem quem fosse assistir, mas estavam ali. E eu vou começar a falar desses pontos agora. Por exemplo, a história se chama As Aventuras Amorosas de um Padeiro. Mas, quando você começa a assistir o filme, você percebe que as aventuras amorosas que o filme trata não são do padeiro, e sim da Rita. É uma mulher nova, com o marido, que é o Mário. Começa a viver uma vida com o Mário, vida de casado, só que aí no decorrer dessa relação ela percebe que o casamento não era tão legal assim pra ela, não era tão bom, porque ela só tinha tido um homem e ela não tinha
explorar dos seus prazeres. Então, para ela, era uma coisa que o casamento caiu, digamos assim, na rotina. Essa é a problemática. E aí, ela começa a se aventurar e ter várias aventuras amorosas. E as principais são a que ela tinha com seu Marquês, que era um padeiro português, e o Saul, que era um artista marginal negro. E aí, a história desse filme vai girar em torno desse triângulo amoroso. O que poucas pessoas perceberam é que, curiosamente, você tem uma situação onde você tem o marido, que é o marido da Rita, você tem um amante, que é o padeiro, um homem português, e você tem um artista marginal negro, que era o Saul, que tinha raízes africanas. Isso daí já diz muito sobre o que o Valdir Onofre queria trazer nesse filme. Ele queria justamente citar as questões das etnias, a questão de história mesmo, sabe? Por quê? E aí agora eu vou entrar na primeira problemática. O seu Marquês, que era o padeiro, descobre que a Rita tinha um caso, tinha um outro amante, que era o Saul, que era um homem negro. E, por mais que ele não fosse casado com ela, porque quem era casado era o seu Mário, ele começa a querer boicotar essa aventura amorosa da Rita, e aí ele começa a criar planos para que o Mário, que era o marido dela, descobrisse a relação. Então a gente já tem uma referência aí, que eu acho que poucas pessoas pegam, e naquele tempo com certeza as pessoas não pegariam muito fácil, que era a África. Então você tinha alguém com ancestralidade africana, e Portugal. Então você via o seu Marquês, que era o padeiro, perseguindo o amante negro africano da Rita. E ao mesmo tempo você tem o Mário, que era o cara lá, vamos falar de uma maneira assim mais popular, o corno da situação, que era a representação máxima do conservadorismo da classe média. Por quê? Ele acreditava fielmente nas regras, nas convenções sociais. Então ele acreditava que a posição que ele ocupava era por conta disso, a posição que o outro ocupava era por conta disso. Aí ele não podia pisar em falso, ele tinha que ser super pensar nas coisas que ele faz, nas coisas que ele fala. Ele é muito reacionário, né? Então a queda dele sempre vai ser a partir disso, né? O tamanho do reacionarismo dele da queda. E ele vai levar a vida dele, o personagem dele é desenvolvido a partir dos preconceitos comuns, sabe? E eu tenho até umas frases que ele fala, por exemplo, laranja madura na beira da estrada, o taporo tá estragada. E aí quando ele vai no boteco, alguém fala pra ele: o ambiente aqui é assim mesmo, só pensa em sacanagem, estou até pensando em mudar pra Ipanema, sabe? Ele tem umas tiradas, umas frases onde ele expressa muito bem a questão dos preconceitos dele e joga isso pra quem tá assistindo. E eu acho que essa questão poética que faz o filme, mesmo sendo muito machista, carregando todas as questões que a pornochanchada carregava, né? Porque ela até tinha que carregar aquilo, porque senão ela não passava nos sensores. Então tinha um padrão de filme a ser feito para que ele conseguisse ser exibido. Mesmo dentro disso, mesmo tendo essa necessidade, o Valdir Onofre, ele conseguiu colocar umas questões muito políticas ali para ficar contrapondo toda hora, se chocando. Ele traz também essa coisa muito dos estereótipos, muito dessas coisas de instigar mesmo, de fazer com que o personagem seja bem estereotipado mesmo, para reforçar a posição dele. E a Rita é a única personagem que vai ter o imaginário dela revelado. E isso, a gente tem que frisar, ele é muito característico da pornochanchada mesmo, tá? Todos os filmes de pornochanchada, a maioria que a gente for ver, e ele tem uma mulher dentro desse filme, a gente vai perceber que essa mulher, o universo sexual dela, ele vai ser sempre o pontapé inicial ou a história principal das pornochanchadas. Então, é sempre o desejo da mulher numa situação que vai ser desenvolvido. Claro que durante esse período, e justamente por ser uma pornochanchada, vai ser sempre o desejo dela a partir do olhar do homem. Então, é uma posição onde os roteiristas e editores faziam com que a mulher representasse muito mais o que o homem buscava nela, para que os homens que entrassem no cinema, que era popular,
se identificasse, falasse, poxa, essa mulher que eu quero e blá blá blá. Enfim, muito machista, mas era isso, sabe? A gente não desenrola completamente o imaginário dela. Na Rita, mesmo que ainda tenha machismos, já é justamente o contrário. A questão dela, o imaginário dela é revelado. Não é a do padeiro, não é a de Saul, não é a do marido, é o imaginário dela. O Saul, ele entra dentro do filme justamente com uma farsa alegórica que o Valdir Onofre cria sobre a dominação cultural, econômica e social, nesse sentido mesmo. Por quê? O Saul, se a gente parar pra pensar nele, ele é um cara que ele é um artista negro, né? Ele é um artista, e ele tá sempre à margem da produção artística. Então você não vai ver ele, por exemplo, tem outros filmes da pornochanchada que você vê círculos sociais de burguesia, onde eles se encontram em um espaço executivo, um espaço mais formal de trabalho. O Saul, ele vai se encontrar na praia, sabe? Ele vai estar ali na praia, fazendo a arte dele. Ele vai estar sempre à margem da situação. Ele nunca vai estar num espaço de produção realmente profissional, realmente de quem tem dinheiro, realmente de quem tá ali fazendo o negócio acontecer, o rolê acontecer. Não, ele é um cara negro que tá ali, na praia, dando o rolê dele, vendendo a arte dele. Aquela coisa, né? Vou pra praia vender as minhas miçangas, vender a minha arte na praia, se nada acontecer, se tudo der errado. Sim, ele é isso. Só que ao mesmo tempo ele é um cara muito poético. Ele é um cara muito mais sensível à situação, ao rolê das narrativas que vão acontecendo ali. Então você vê que é um cara super good vibes, inteligente, poético, artista, mas que perto dos outros personagens ele é o mais prejudicado, mesmo que ele seja o mais sensível. Ele é o mais prejudicado. O Mário é um bocó da classe média burguesa, mas ele é um cara que tem dinheiro. O padeiro é um cara muito agressivo, porque ele tem um objeto de desejo, tem alguém no meio do objeto de desejo dele, só que ele vai contra alguém justamente por preconceitos e por esse sentimento de dominação e blá 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 que a gente já falou. Mas o Saul não, ele é o único que consegue entender a Rita de uma forma muito mais sensível. Tanto que os personagens dele, da Rita e do Saul, eles ficam numa situação de equiparação. Porque o Valdir Onofre, ele quis trazer justamente esse sentimento de equiparar os dois para que fosse mostrada justamente como que a mulher ocupa uma situação de também muita vulnerabilidade nesse jogo social, de poderes e domínios e pá, e o homem negro também. E é isso, sabe? O Saul, ele é um personagem muito mais, tem muito mais para oferecer dentro da narrativa do que os outros personagens. Mas ele sempre vai ser o perseguido, ele sempre vai ser o mais violentado, ele sempre vai ser aquele que não vai ter o sucesso que se esperam dentro de uma sociedade capitalista e coloca todas essas problemáticas de classe, de dominação cultural e afins. A cultura dele sempre vai ser uma coisa à margem, ele sempre vai ser o marginal. A gente começa a perceber que o Valdir Onofre, ele vai começar a trabalhar muito com a questão religiosa para permear e direcionar a narrativa que ele está construindo. Ele vai começar com uma questão religiosa e vai terminar com uma questão religiosa. Então, ele começa com o auge pro cristão, que é o casamento. Então a gente vê a Rita casando com o Mário, o filme começa assim com o casamento, mas ao mesmo tempo ela também começa a mostrar a satisfação dela. E aí, quando a gente vai chegando pro final, passando essa situação, a gente vê um outro lado da moeda, um outro lado da religião. Através de Saul, a religião de matriz africana, ela aparece no filme como se fosse o salvador, como se fosse o redentor da Rita, no final das contas, né? Porque ela se apaixona por ele, e aí é como se aquilo salvasse a Rita. Então a gente vai ver uma gira, e aí o santo baixa, você vai ter o atabaque, todos os personagens, inclusive os figurantes, vão ser tomados pelos guias, pelos orixás, e a Rita vai incorporar uma pomba gira no final. De uma forma bem caricata, dando a gargalhada dela, que chega a ser bem absurda, de tão fantasiosa, assim, mas carregada justamente de uma ironia. E a ironia era essa: ele constrói uma narrativa
criticando a classe média, criticando os valores morais, permeando ali a questão do racismo, a questão de como a sociedade vê o homem negro dentro da narrativa, como que a sociedade vê a mulher, como que vem essa história de Brasil, Portugal, negro. Ele começa a criar um monte de referências justamente para no final trazer à tona essa questão de ancestralidade acima de tudo, porque é o Saul que no final vai representar a redenção e a salvação, mas para criar uma reflexão sobre o Brasil mesmo. Então, pessoal, agora a gente vai pro momento indicações. Bom, tinha tanta coisa para indicar, mas eu vou me reservar a indicar o que eu citei mais durante a minha fala. A primeira indicação é do artigo que está disponível na internet, escrito pelo Noel dos Santos Carvalho e Trônio Domingues, que se chama Dogma, Feijoada e a Invenção do Cinema Negro. Foi de onde eu tirei a maioria das informações, sem falar do vasto material que tem na internet, vários vídeos, entrevistas, que a gente pode ter uma noção maior com relação a esse manifesto do cinema negro. Mas esse artigo, Dogma, Feijoada e a Invenção do Cinema Negro, é bem curtinho, tal, dá pra ler de boa. É claro, vou indicar o curta O Dia de Jerusa, está disponível aí na internet, tá, pra quem quiser assistir. Também tem um outro curta chamado Cores e Botas, que é da realizadora Juliana Vicente. E o filme Brother, do Jefferson D., que é de 2010, que é um dos primeiros filmes que o Jefferson D. vai fazer. E, assim, tem umas... Enfim, assistam. E, por último, eu quero indicar um documentário, um curta, que mexeu muito comigo. E eu acho que vai mexer muito com, assim, principalmente pessoas negras e que tem uma relação com o cabelo, assim. O relacionamento que as pessoas negras têm com o cabelo. Esse curta é para essas pessoas, chama Cabela, curta, é de 2015, e é da Yasmin Tainá, também está disponível na internet da vida, e assim, é de arrepiar, assim, para ter uma noção de o quão é difícil até para a população negra ter um referencial com relação ao cabelo e ter uma boa relação com seu próprio cabelo. E no mais é isso, leiam Mulheres Pretas, vejam Produções Pretas, Zózimo Bubu, Joelzito, Adélia Sampaio, assistam, isso aí é uma coisa até pra mim, isso aí. E é isso. Então, como o Thiago falou que eu posso fazer uma indicação fora do mundo do cinema, vou indicar o último livro que eu li, que é do Machado de Assis, o Helena, muito bom, e especialmente a edição que eu li, acho que é uma parceria, né, da Pinvim com a Companhia das Letras, tem muita nota de rodapé explicando questões da época e tudo mais, conceitos e diferentes palavras, então eu acho uma edição muito boa, um livro espetacular. Eu vou indicar um documentário que tá na Netflix. Esse documentário é o primeiro longa-metragem de uma diretora chamada Fernanda Pessoa, e se chama Histórias que Nosso Cinema Não Contava. Essa diretora, ela fala que ela estava tentando falar sobre a ditadura militar com uma narrativa diferente. Ela encontra justamente na pornochanchada uma maneira de narrar os acontecimentos da ditadura. Então ela começa a vasculhar coisas e o que ela descobre são as pornochanchadas. Inicialmente ela tinha muito preconceito, justamente porque tinha uma demonização desse movimento, mas ela começa a assistir, começa a perceber que tinha um material muito bom para trabalhar. E aí ela escolhe 30 cenas, filmes diferentes e sons de filmes diferentes para narrar a ditadura militar através disso. Então a gente tem um documentário que tem várias cenas de pornochanchada, e esse documentário vai destrinchando a ditadura militar e vai explicando a ditadura militar, vai contando a história da ditadura militar através desses filmes. E é um documentário que ele é muito bom. E tá na Netflix, gente. É só entrar e assistir. A minha indicação, ela é uma série documental, né? Que tá também na Netflix. O nome da série é Arremesso Final. Eu tava até comentando com a Yaciara, né, que eu tô assistindo, que é a série que ela fala sobre o Chicago Bulls ali da década de 90, né? Mas ele deixa um espaço muito grande pra falar sobre o Michael Jordan, né? Eu acho que acredito que todo mundo aqui saiba quem é o Michael Jordan. E ela vai falar também um pouco sobre a época, né, que o Chicago Bulls estava inserido ali. E vai falar sobre algumas questões, tipo quando o Michael Jordan começa a lançar os iJordans. E de
como que as pessoas olhavam aquilo. Então é uma série muito bem produzida, tem a mão da ESPN também, a gente sabe como a ESPN faz algumas séries assim muito boas, né? A gente já viu a do O.J. Simpson, então eu recomendo muito, tô gostando muito e toda segunda-feira sai um episódio e são 10 episódios. Então eu acho que é isso, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau!